quarta-feira, talvez a lição mais desafiadora, o estudo mais desafiador desta lição, que é as afirmações, que são as afirmações bíblicas de que Deus se arrepende. Ora, acabamos de estudar que Deus não muda, esse caráter imutável de Deus, o caráter moral de Deus, esse não se altera, não muda. Mas se Deus não muda, por que ele se arrepende? Veja que dificuldade, que aspecto desafiador é esse. Deus se arrepende, o autor começa perguntando. Se ele se arrepende, o que significa isso? O que significa o arrependimento de Deus? O caráter de Deus não muda, precisamos ter isso claro em nossa mente. No entanto, alguns textos dizem que ele muda de ideia, ou que ele se arrepende, ou que ele se entristece. Pelo menos no contexto humano, quando nós mencionamos isto, que alguém se arrependeu, isso claramente denota que a pessoa reconhece que errou e nós achamos isso extremamente positivo. Mas então, como vamos aplicar isso para Deus? Será que esse é o mesmo raciocínio? Bom, a lição começa nos trazendo aqui dois textos muito interessantes. O primeiro é a história do bezerro de ouro lá de Êxodo 32, onde o Senhor vai nos afirmar no verso 14 que então se arrependeu o Senhor do mal que dissera que havia de fazer ao povo. Se nós lemos a história completa, todo o capítulo 32, nós vamos ver que o povo se desviou e se desviou de forma horrível, com uma celebração a um ídolo e com uma ação de prostituição aberta e música e prostituição de acordo com os padrões que eles estavam acostumados no Egito. E quando Moisés desceu do monte, ele quebrou as tábuas que Deus havia entregado a ele, escrito com o seu próprio dedo, ele derrete aquele bezerro, dá para o povo beber, e muitos daqueles se arrependeram, e muitos não se arrependeram, outros não se arrependeram. E Moisés, representando o caráter de Cristo, o nosso perfeito e único intercessor, Moisés intercede pelo povo. E quando Moisés intercede pelo povo, e Deus também vê a manifestação de arrependimento daquela gente, não de todos, mas de alguns, de uma boa parte. Então, o texto bíblico diz que Deus se arrependeu de fazer o mal. Ou seja, Deus reagiu à resposta daquele povo. Deus reagiu à intercessão de Moisés. Toda aquela cena comoveu o povo, levou o povo a se arrepender. Quando nós vamos ali, deixa eu achar aqui na minha Bíblia, o verso 30 nos diz assim: no dia seguinte, Moisés disse ao povo: vós cometestes grande pecado, agora porém eu subirei ao Senhor e porventura farei propiciação pelo vosso pecado. Tornou Moisés ao Senhor e disse: ora, o povo cometeu grande pecado, fazendo para si um Deus de ouro. Agora, pois, perdoa-lhe o pecado, ou então risca-me, peço-te, do livro que escreveste. Então disse o Senhor a Moisés: riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Esse será riscado, mas aquele que for sensível ao arrependimento, esse Deus vai preservar. Então, quando Deus diz que destruiria o povo, em consequência do pecado que haviam cometido, mas eles foram despertados e Deus então se arrepende. Ou seja, Deus reagiu à reação deles, à resposta deles. O outro texto que nos ajuda a compreender é Jeremias 18. Eu gosto desse texto, eu já preguei sobre ele, eu gosto do profeta Jeremias, e especialmente os versos 7 a 10, é a ilustração ali do oleiro. Ele desce a casa do oleiro e ele estava fazendo ali um vaso de barro, e o vaso não saiu como o oleiro gostaria, e ele então, ao invés de jogar fora aquele barro, ele usa novamente aquele barro. Ele reusa, o que não era uma prática comum. E então, nessa ilustração, Deus está dizendo: eu não vou jogar fora, não vou desprezar esse povo. Ele diz: olha, se eu disser acerca de uma nação que eu irei destruir, eu irei aniquilar, mas esta se arrepender, esta se converter, eu me arrependo, eu mudo sim em relação
ao meu juízo, à sentença proferida. E se eu disser que vou estabelecer uma nação, vou edificar, vou plantar, e esta nação vier a fazer aquilo que é mal, então eu também vou mudar, eu também vou me arrepender daquilo que eu havia dito e trarei sobre ela juízo. Então, aqui fica muito claro que tipo de arrependimento é o arrependimento de Deus. Não é o arrependimento humano, que reconhece o erro, mas Deus reage, Deus muda de acordo com a resposta daqueles que são tocados pelo seu amor e pela sua justiça. Deus muda de ideia quanto ao juízo, afirma aqui o comentário logo abaixo da pergunta 6, em resposta ao arrependimento ou à intercessão. Deus promete que se o povo se converter da maldade, ele deixará de enviar juízo. E nós sabemos, há vários casos clássicos na Bíblia, mas talvez o mais clássico de todos é o de Jonas, na pregação a Nínive. Por isso ele não queria ir, porque ele sabia que Deus é misericórdia. O capítulo 4, verso 2 declara: eu sabia que o Senhor é clemente, é misericordioso, compassivo. E Jonas não gostava dos ninivitas, ele tinha bronca, ele queria a destruição dos ninivitas, mas mesmo assim ele foi. E disse: olha, se em 3 dias era a pregação, não houver arrependimento, então o Senhor vai destruir. Mas houve arrependimento, e Deus não destruiu a cidade, e Jonas se entristeceu. E aqui então a pergunta número 7, em que sentido Deus não muda? Em que sentido Deus não muda? Então, 2 textos são apresentados aqui. O primeiro, de Números 23, 19, faz parte do discurso de Balaão, que havia sido contratado para amaldiçoar o povo e acaba proferindo bênçãos sobre o povo de Israel. E o segundo, 1 Samuel 15, 29, é o diálogo de Saul com Samuel. Então, na rejeição de Saul para ser rei. Então, a Bíblia declara, primeiro texto, que Deus não é homem para que mude de ideia. E que ele não é homem para que minta, nem filho de homem para que mude de ideia. Será que tendo prometido não o fará, tendo falado não o cumprirá? Números 23, 19, primeiro texto. O termo traduzido aqui para mudar de ideia também pode ser entendido como arrepender-se. Ou seja, Deus não é homem para se arrepender, para mudar de ideia. Quando você leva em consideração outras passagens, esses textos não podem ser interpretados como sendo que Deus não muda de ideia de forma alguma, mas eles transmitem a verdade de que Deus não se arrepende como os seres humanos fazem. E aqui está o ponto-chave. Pelo contrário, Deus cumpre suas promessas, embora ele possa voltar atrás diante do arrependimento do ser humano. Então, Deus não muda, hoje eu abençoo, amanhã não abençoo, hoje eu estou animado, abençoo, amanhã estou desanimado, não vou abençoar. Não, não é isso. Deus é constante. Deus é constante. E essa constância de Deus é uma das características mais maravilhosas do seu caráter. Eu gosto, já mencionei numa outra lição, quando nós citamos, porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã e são elas a causa de não sermos consumidos. Na sequência, Jeremias diz: grande é a tua fidelidade. Veja, Deus é fiel, é constante em ser misericordioso. Ele não muda como nós mudamos. Ele não se arrepende no sentido de reconhecer que errou. Deus muda de ideia ou se arrepende, que é o termo humano para isso, quando as pessoas reagem às manifestações do seu amor e de sua justiça. E isso é maravilhoso. Sabemos que temos um Deus assim, um Deus que a única mudança que ele admite fazer é a mudança para perdoar, é a mudança para aceitar a proposta de amor recebida no coração dos pecadores. Que coisa linda! E dessa maneira nós pomos aqui um ponto final na lição da quarta-feira.